Olá, sejam bem-vindos a mais uma matéria, meus irmãos. Colocar aí um fundo de tela, né, de uma gameplay para você ficar tranquilo, porque, meus irmãos, a matéria não é nada tranquila. Na verdade, ela é abusiva, ela é um absurdo, né? É uma coisa que o mundo só pode estar invertido, meus irmãos. Sinceramente, não fazendo comparação, mais uma vez, com quem tem escolha diferente, nada do tipo, meus irmãos, mas é uma ideologia que está aparecendo aí, que não tem nada a ver com pessoas, mas sim com uma agenda, que ela simplesmente vem das mais baixas dimensões, conhecidas por muitos como inferno. Se você percebeu, quando há uma entidade, acredita a pessoa ou não, né, mas quando há indício de uma forte entidade maligna em uma determinada casa ou região, é normal você ver o crucifixo. Até em filme eles mostram isso, claro, sempre de maneiras bizarras, mas você vê o crucifixo ou ele cair ou ele virar de cabeça para baixo. O próprio anticristo, ele é representado pela cruz de cabeça para baixo. O que é que aquilo significa? Significa que ele é contra todas as regras cristãs, o modelo cristão. Isso significa, obviamente, que ele faz o oposto. A própria maneira que essa tal dimensão pode estar é por baixo da nossa. E se você está embaixo e olha para cima, você vê de fato as coisas ao contrário. Se alguém te pendurar de cabeça para baixo e você vê o mundo, né, você vai ver que é o oposto do que você vê quando está em pé. É tudo como se fosse o contrário. E ele, de fato, é o contrário das coisas boas. E cada vez mais, né, pessoas que não tem nada a ver com isso são usadas em causas, bandeiras são levantadas que mais prejudica do que ajuda. É por isso, meus irmãos, que eu digo que quando a gente vai comentar, inclusive eu também quando faço os vídeos, eu presto muita atenção nisso, porque há muito tempo que eu já percebi, né, que os nossos irmãos que têm uma escolha, não, o cara que vive contra o cara, a mulher que vive contra a mulher, eles não têm nada a ver com isso. Muito pelo contrário, eles levantam a bandeira. Eles fizeram isso também com os nordestinos. Não, a gente tem que criar cota para nordestino. Foi que o povo, né, boa parte, meteu a boca no trombone e disse, não, a gente não precisa disso não. Isso sim é discriminação, mas ainda vira e mexe, né, eles vêm com essa argumentação. Por quê? Porque a partir do momento que se aceita essa argumentação, você dá legitimidade a eles criar bancada, a ganharem dinheiro com isso, arrecadarem dinheiro para essas causas e etc, etc, o que é um absurdo e que isso sim causa separação. Eu como nordestino posso falar, né? E a mesma coisa acontece com os nossos irmãos que não tem nada a ver com essas bizarrices que estão propondo, como essa aqui que foi enviada pela nossa querida irmã Andressa Cabral, que está arrasando aí nas dicas. Uma matéria em alemã, né? Eu recomendo que vocês traduzam, né? Ela é de 10/7/2023 e ela diz o seguinte, meus irmãos, vou traduzir aqui para vocês. Por causa dos homens transgêneros, a vagina agora deveria ser chamada de buraco bônus ou orifício frontal. Na Grã-Bretanha, uma organização de câncer está causando polêmica com uma proposta polêmica. O termo correto para a genitália feminina gerou uma discussão absurda por lá. A organização do câncer propôs renomear a palavra vagina para orifício frontal ou buraco bônus. A organização se chama Joyce Cervical Cancer Trust. Ela cuida de homens transgêneros, mulheres que se veem como homens. Para atingi-las melhor na prevenção do câncer, a palavra vagina deve ser alterada. A proposta rapidamente irritou os ativistas dos direitos das mulheres. Elas acusaram a organização do câncer de ter desumanizado as mulheres. Uma ativista ficou indignada. Nas palavras dela, uma linguagem hedionda como essa deve ser rejeitada por todas as pessoas sãs. O fato é que as mulheres têm vaginas. É espantoso que alguém pense que a realidade é ofensiva. Se você acha que é ofensivo, o problema é seu. Eu não vou nem comentar agora, deixa eu terminar a matéria. Mas pare, não poderia o colorido, né, normal usar ou se sentir em desvantagem ou discriminado, que ao contrário dos homens trans, não tem dois buracos, mas apenas um buraco traseiro e portanto nenhum buraco bônus. Eu sei se essa matéria aqui faz um deboche, né? Mas é o seguinte, família. É o seguinte, né? Com essa argumentação que você vê aí, o absurdo que é, né, família? Como é que você leva a sério uma coisa dessa? Agora o pior é que isso aqui deveria ser levado mesmo na brincadeira, né? Ninguém deveria levar a sério uma coisa dessa. Mas é levado e vira lei. Se a gente não discutir, se a gente não disser, olha, precisa botar uns freios aí, né? Se não tiver essa consciência, vira lei. E aí você que tá vendo o absurdo que é falar, né? Como aqui no Brasil mesmo, que equipararam, né, a outro tipo de crime, uma escolha, você vai parar na cadeia, meu irmão. Você vai ser processado. Você tá entendendo qual é o problema?
Parece piada, mas é uma matéria que está em alemão, né? E é fato, é verídico. Porque se você compra a narrativa, veja que faz lógica, né? Vamos fazer aqui o advogado do diabo. A narrativa é que você é o que você se sente. Eu estava respondendo uma pergunta agora do próprio Google, né? Que ele sempre faz essas pesquisas com os canais do YouTube. E tem lá, né? Qual é a sua intimidade? Qual é? Aí tem masculino, feminino, não binário. Já tem essas opções agora, né? Tem essas opções. Então eu sou o que eu disser que sou, não o que qualquer exame científico comprova, que era o que o Dr. Enéas falava, né? Porque veja bem, meus irmãos, se o cara, né, diz que é homem ou diz que é mulher, quem dá o veredito final é a ciência. E como o sábio Dr. Enéas disse, você tira qualquer célula e faz qualquer exame na pessoa e sabe que aquela célula pertence a um corpo masculino ou um corpo feminino. Essa questão de cérebro masculino em corpo feminino ou vice-versa é uma falácia, não tem comprovação científica. Já pesquisaram, já tentaram fazer de tudo, né, para ver se havia alguma diferença, mas não tem. Não tem. Somos todos seres humanos, homem ou mulher. Aí compra-se essa narrativa, ela está sendo imposta, essa reforma comunista aí, ela vem para abrir brecha, para colocar o ensino da ideologia de gênero dentro das escolas. Esse é outro ponto também negativo dela, que a gente nem comentou, né? E ainda tem gente defendendo, viu, família? A mídia mesmo está fazendo o papel do advogado do diabo também. Ela, no pontos bons e ruins, né? Querendo mostrar que uma coisa absurda também tem pontos bons, e não tem. Não tem. E aí a gente fica a mercê, meus irmãos, a qualquer momento, de ir para o papel mesmo, porque a argumentação já foi criada. As pessoas já estão de cabeça baixa, vendo as coisas sendo ditas, né? Indo para o papel, e aí começa com esse tipo de coisa. Porque se você tem um banheiro, né? A gente já viu casos aqui, a gente mostrou um absurdo, né, de uma senhorinha que foi condenada. A gente mostrou esse caso aqui, que muitos de vocês ficaram indignados também. Ela foi condenada, teve que pagar a indenização. Por quê? Porque ela tem instrumentos para trabalhar com unhas femininas, ela foi treinada para trabalhar no corpo feminino, e chega um rapaz lá e diz: não, eu quero que você faça no meu. Ela: não sei fazer no seu. Os meus equipamentos não estão prontos para isso. Eu não tenho treinamento para mexer no seu corpo. Além disso, a estrutura do próprio salão, as mulheres ficam com a perna para cima, ficam em posição ali vulnerável, né? E elas não querem uma pessoa biologicamente homem olhando para as partes íntimas dela. Fazer essa mistura, né? Esse desrespeito, inclusive, já gerou o quê? Gravidez nos Estados Unidos. A gente mostrou aqui nas matérias, não vou ficar repetindo. É só pesquisar, né? Detentas ficam grávidas das tais mulheres diferentes, né? Aquele homem que se diz mulher, aí vai preso, quer ficar no presídio feminino, e chegou lá e engravidou um monte. Quer dizer, e aí, né? Como é que se resolve uma bronca dessa? Diversos restaurantes, lanchonetes estão sendo processadas hoje no Brasil e perdendo processo, né, por separar os banheiros, por a pessoa chegar e dizer: olha, eu quero usar o banheiro feminino. E aí vem o segurança, vem um garçom e diz: não, olha, o seu banheiro é esse aqui. Não, você está me desmerecendo, porque nós aceitamos a argumentação de que você é o que você disser que é. E não é assim. Quem sempre tem que dar a última palavra é a ciência, não é verdade? Sempre não é assim. Canais foram banidos por conta disso. Nós passamos por isso agora, nesse mal terrível que a gente enfrentou. Quem deu a última palavra, supostamente, nesse caso foi, né, foi a ciência. Não foi isso que alegaram. Não, olha, é consenso, acabou. Mesmo tendo outra parte da ciência que não concordava, mas enfim, né? A discussão aqui não é essa. Mas nesse caso, né, chegar a um ponto, porque aí já chega a desrespeitar as mulheres. Mulheres essas, né, que têm aceitado também, as ativistas, né, têm aceitado muita argumentação, porque vem através de patrocínio, família. A verdade é essa. Sabe, os caras que vêm com essas ideias, eles metem dinheiro nas causas desses movimentos, nessas bancadas, e a bancada vai absorvendo. Não, é por isso que a própria bandeira colorida, né, já está com um monte de sigla, e eles mesmos disseram: e o que mais vim? Por quê? Toda ideologia dessa que vier com bastante grana, ela será sempre bem-vinda. Por isso é que eu digo, os nossos irmãos, mais uma vez, né, acabam sofrendo e pagando o pato por uma coisa que eles nem estão afim. A única coisa que a galera queria era igualdade e respeito, só isso. Ó, meu irmão, se é pecado, deixa que eu resolvo com Deus. O que é que Deus disse? Cada um responderá por si próprio. Então pronto, eu não preciso me meter na vida do meu irmão, nem preciso discriminá-lo. É esse o ponto. E aqui no nosso canal são muito bem-vindos, fazem parte dessa família. A questão espiritual vai ser particular dele. Mas aí vem, né, essa turma que não tem às vezes nem a opção também, os caras nem têm,
nem sabe o que os caras de fato sentem, e aí levanta a bandeira, ganham grana pra isso, né? Veja os artistas da Globo, quando entrou o ex-presidente, né, que agora perdeu seus direitos políticos, diminuiu a verba, porque cortar não era possível, mas diminuiu bastante. O que é que aconteceu? A turma da lacração, né, os lacrates, disseram, não, aí a gente não vai não, se não vai pagar, não foi nenhum cantar lá graça para apoiar o movimento. Tinha que ganhar milhões para fazer isso, milhões dos cofres públicos. Então você vê, meus irmãos, que muitas dessas coisas que estão sendo propostas, essas bizarrices aí, tem nada a ver com o pessoal, tem a ver com uma agenda, né? E é preciso a gente ficar esperto, separar para nós mesmos não sermos injustos. Então, meus irmãos, é isso, né? A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Coloquei essa gameplay porque é óbvio, né? Se eu colocar aqui imagens que ilustrem, né, o que eu tô falando aqui, é que esse vídeo não passa mesmo. Mas é isso, deixa a tua opinião, o que é que você acha? Você que é mulher principalmente, você que é casado, pergunta à sua esposa, né, o que é que ela acha dessa ideia, né, lá alemã, né, o pessoal, não, mas tudo que os alemãos fazem é melhor do que aqui no Brasil. Pois é, né, essa instituição ali que luta contra o câncer, né, quer mudar o nome porque muitos homens que se sentem mulheres por não ter, né, o segundo orifício, se sentem discriminados, se sentem mal. Então mudar esse nome de vagina seria o ideal para que essas pessoas não fossem excluídas. O que é que você acha dessa proposta? Enfim, fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue junto. Fui!